Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo explicativo, tá? Hoje eu vou falar de um tema aí em total ascendência aí no nosso mundo atual, certo? Que são as demências, certo? Então vamos lá. O que é uma demência, tá, pessoal? Esse é um termo que já caiu em desuso, né? Na última classificação diagnóstica em psiquiatria, a gente usa a americana como base, que é o DSM-5. O termo demência já caiu em desuso para o termo transtorno cognitivo maior, certo? Mas o que é, né? Vamos falar de demência aí, que é como a gente conhece ainda. Demência, gente, não é um diagnóstico, eu sempre falo isso, né? É uma fala minha aí para todos os familiares de pacientes meus que têm esse problema. Não é um diagnóstico difícil, tá? Demência é qualquer quadro cognitivo que seja permanente, tá? Ou pelo menos durante um período de tempo, não que aquilo não vai voltar de alguma certa forma, ou vai melhorar, né? Mas um quadro cognitivo persistente, tá? Por uma causa neurodegenerativa, tá? E aí você tem, na verdade, já o diagnóstico, você não precisa de nenhum exame. Se você tem uma pessoa que tem algum problema na cognição e aquilo afeta a vida dela de alguma forma, isso tira a dependência dela, então você já tem um diagnóstico de demência, certo? Sem nenhum exame. Por que a gente vai fazer exames? Para a gente saber qual tipo de demência aquela pessoa tem. Aí sim é um diagnóstico específico, tá? Então no grupo das demências, gente, nós temos várias causas. A mais comum, né, e temida é a doença de Alzheimer, certo? Mas você tem a demência vascular, você tem a demência frontotemporal, você tem tipos de demência por acidentes, por AVCs, certo? São demências aí, vamos dizer assim, entre aspas, agudas, né? Não é aquela demência que vai acontecendo aos poucos, aquele sintoma que vai aparecendo aos poucos, tá? Então, você tem várias causas para demência, tá? A maior parte das causas que, em matéria de prevalência ainda, no nosso mundo atual, são as neurodegenerativas. O que é neurodegeneração? Então, você tem algum processo patológico que acontece no cérebro que causa uma atrofia dos neurônios, que são as células do nosso sistema nervoso, certo? Então vamos usar como exemplo a doença de Alzheimer, né? O que acontece na doença de Alzheimer? Então você tem o depósito aí de uma proteína que foi dividida de uma forma errada, né? Que é a proteína amiloide. Então, em vez de ser clivada em alfa-amiloide, ela foi clivada em beta-amiloide, aquilo acumula, e esse acúmulo acontece primariamente na região dos hipocampos, de forma mais típica, né? Tem tipos de Alzheimer diferente. Mas uma forma mais típica, ela começa nos hipocampos, por isso a pessoa começa a ter problemas de memória recente ou, né, de evocação tardia, tá? Então a pessoa passa a não gravar mais pequenos eventos, né, que acontecem, eventos, coisas que as pessoas falaram, né, compromissos que ela vai ter. E lógico, com o decorrer da doença, né, com essa deposição se alastrando pelo cérebro, outras funções cognitivas vão sendo acometidas, como a atenção, concentração, né? A própria memória mais remota começa a falhar também, que é aquela memória mais antiga, né? Agora tem vários outros tipos de demência, tá? Você tem a demência vascular, que daí você tem uma causa aí, a doença que a gente chama de pequenos vasos, então acontecem pequenas, como se acontecessem pequenas atrofias aí na vasculatura cerebral e aquilo aos poucos vai causando prejuízo na pessoa, tá? Você tem demência na doença de Parkinson, demência por corpúsculo de Lewy, demência frontotemporal, demência pós-AVC, a pessoa tem um derrame, né, o dito derrame aí, acidente vascular cerebral, e fica com prejuízo cognitivo, tá? De modo geral, gente, a gente pode dizer que as demências sim são permanentes, o tecido cerebral ele não regenera, porém tem muito a ser feito do ponto de vista de reabilitação, né? A gente sempre vai tentar melhorar e principalmente fazer com que aquele processo degenerativo pare de progredir, certo? Esse é o grande objetivo de qualquer tratamento. Isso pode envolver remédios, isso pode envolver tipo de terapia cognitiva, né? Avaliação neuropsicológica com fins de reabilitação neuropsicológica, tá? E também ajuda no diagnóstico, tá?
Demência é um tema muito amplo, né? Eu tô fazendo um vídeo de 10 minutos para vocês aqui e, na verdade, obviamente, né, nas próximas publicações eu vou estar esmiuçando melhor sobre cada tipo de demência, tá? Eu só quis que vocês realmente entendessem o que é uma demência, tá? Então, por exemplo, eu recebo muitas pessoas mais jovens preocupadas, às vezes, né, com quadros depressivos, ansiosos, e estão com problemas de memória, estão com problemas de concentração. Gente, isso não é demência, né? Isso é um sintoma cognitivo, né, associado a um quadro de humor, por exemplo, tá? A demência normalmente acontece com pessoas mais idosas, embora tenha demências precoces antes dos 60 anos, o próprio Alzheimer, principalmente a demência frontotemporal, ela acontece por volta dos 40 anos, tá? É um tipo bastante grave de demência. Mas o termo demência quer dizer isso. Então é a perda da independência da pessoa. A pessoa passa, então, a não ter mais memória, não ser mais capaz de se concentrar sozinha e ela vai começar a necessitar da ajuda de outras pessoas, tá? Ela passa a ser dependente, certo? Tratamento, gente, medicamentoso, a gente tem poucas opções, tá? Então não se iludam aí pelo que o Google fala, né? Muitas pessoas vendem aí fórmulas milagrosas, isso não existe, tá? A gente tem pouquíssimos remédios autorizados e não autorizados, né? Mas com evidência científica, a gente sempre segue a ciência aqui. Para o Alzheimer, a gente tem 2 tipos de medicações que efetivamente funcionam, tá? Muitas estão em testes, futuramente, provavelmente, vão vir novas medicações. Nós não temos medicações que parem o curso natural da doença, tá? E no momento, uma das principais formas da gente parar a doença é fazer o que a gente chama de estimulação cognitiva, tá? Basicamente, você vai estimular as funções que estão prejudicadas, tá? Então, seja a memória, seja a concentração, seja a atenção, seja a função executiva, que é o que usamos aí para estar fazendo coisas, né? Como, por exemplo, cozinhar. Cozinhar é um ato de função executiva, dirigir, né? Por isso que muitas vezes eu tenho pacientes com Alzheimer já no estágio moderado que dirigem de forma perfeita. Muitas vezes não lembram o caminho, mas dirigem, tá? Então isso que é cognição, gente. Cognição é tudo que usamos para realizar as nossas atividades do dia a dia, tá bom? E a memória do Alzheimer, reforçando aqui, eu já falei, mas é a memória recente, gente. É as coisas da atualidade daquela pessoa, tá? As coisas que ela fez hoje, nessa semana, nesse mês, não é aquela memória de tempos passados, né? E inclusive, como no Alzheimer a pessoa passa a não ter mais a memória recente, a memória remota, que é a memória das coisas antigas, fica muito acentuado. Então é aquela pessoa que lembra de coisas assim de 30, 40, 50 anos atrás. Aí muitos familiares falam: doutor, a memória dele tá ótima, né? Ele lembra de coisas que eu nem lembrava mais. Não é essa memória, tá, gente? Essa memória dificilmente vai ser prejudicada, né? Com o avançar da doença ela acaba sendo, mas no primeiro momento essa memória está impecável, tá? E algumas outras funções também. As funções mais abaladas aí nas demências são a memória recente, né? E a atenção, como é o caso da demência vascular, tá? Junto com o quadro demencial podem haver sintomas de humor, depressão, ansiedade, muito comum. Às vezes eles até iniciam o processo antes da pessoa ficar sem memória, tá certo? E quanto antes a gente identificar esse problema, gente, mais eficaz é o tratamento, tá? Então, se você tem um familiar, né, ou algum conhecido que está começando a ter problemas de memória, já leva ele no médico, né? Vamos investigar, vamos ver se não realmente é uma doença em curso que pode ser retardada, pode ser tratada, tá? A gente trata muito o idoso como, é da idade, né? Não é da idade ficar esquecido, gente, tá? A gente fica um pouco mais lento, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas. O idoso, ele mantém a sua independência, tá? Tirando problemas físicos, certo? Tirando problemas físicos, o idoso mantém a sua independência. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Obrigado pelos 10 minutos de atenção. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Um beijo para vocês.